A Madeira atravessa nos últimos tempos uma grave crise económica e financeira. E perante essa crise económica e financeira, aquilo que nós observamos é que temos um aumento bastante grande do desemprego, temos um aumento da pobreza, temos inclusive várias situações, nós temos conhecimento de fome na região autónoma da Madeira. E pelos contactos que nós temos tido, pelos concelhos, pelas freguesias, junto de pessoas ligadas à Igreja, junto inclusive das próprias paróquias, aquilo que nós temos dado de conta é de que a Igreja tem tido um papel fundamental de ajuda a estas pessoas mais necessitadas. A Igreja tem conseguido ter um papel de intervenção social, inclusive até substituindo as entidades públicas, isto é, chegando a lugares onde as entidades públicas não chegam, ou porque é uma pobreza envergonhada, ou porque é uma pobreza que está mais afastada das entidades públicas, mas que, como são pessoas que estão mais ligadas à Igreja, são pessoas que têm o contacto com as entidades e as instituições ligadas à Igreja, a Igreja tem tido um papel e uma intervenção bastante positiva, inclusive até de salvaguarda dos interesses e das situações destas pessoas mais desfavorecidas. Aquilo que nós defendemos é que, perante toda esta intervenção social que a Igreja tem tido ao longo destes anos, inclusive são séculos e séculos de saber de intervenção social que a Igreja tem tido nos diversos patamares da nossa sociedade, inclusive até do ponto de vista da educação. Mas do ponto de vista social é um papel bastante importante do ponto de vista da salvaguarda dos direitos humanos destas pessoas. E aquilo que nós defendemos é que as entidades públicas, o Governo, a Câmara e as próprias juntas de freguesia rentabilizem ainda mais este trabalho de intervenção social das igrejas, que olhem para a Igreja como um parceiro social fundamental para combater de uma forma mais eficaz, de uma forma mais eficiente as desigualdades sociais, combater as bolsas de pobreza que existem na nossa região e que em conjunto, em parceria, consigam promover a coesão social de uma forma mais eficaz e mais eficiente. E aquilo que nós defendemos é que o Governo Regional e as câmaras municipais, que sentadas à mesma mesa, que decidam investir e desenvolver e promover projetos de intervenção social em concertação, estruturados entre as entidades públicas e as entidades ligadas à Igreja, inclusive até com a assinatura seja de protocolos, seja de contratos de programa, de modo que a intervenção da Igreja seja apoiada nesta vertente da intervenção social, do estar junto das pessoas, tendo meios e apoios também públicos, para que consigam, em conjunto, como eu já disse, promover a coesão social e ajudar estas pessoas mais desfavorecidas ou que estão no desemprego ou que estão, de facto, com grandes problemas para resolver na nossa sociedade. Quais são os níveis de pobreza atualmente aqui na Madeira? Os níveis de pobreza e os números que têm saído e que nós temos ouvido é que há cerca de 50 mil pobres na região autónoma da Madeira. Com certeza que há aqueles que estão mais próximos do limite, há várias classificações e aqueles que estão, de facto, em limite, naqueles limites da pobreza, é à volta dos 50 mil pobres, segundo os números oficiais e até pessoas que têm trabalhado, como o Dr. Roque Martins, nesse campo social, são os números que apontam. Mas o mais grave desta situação nem sequer são os números oficiais, são aquelas pessoas que, de facto, devido ao facto de terem perdido o emprego, ou por uma das pessoas do casal ter perdido o emprego, e há outras pessoas, inclusive até que têm o seu emprego, que até têm ordenado, mas estão pobres. Estão pobres porquê? Porque não conseguem pagar as suas responsabilidades no final de cada mês, porque o ordenado é reduzido, porque o ordenado, de facto, devido aos juros e às responsabilidades que as pessoas não conseguem, de facto, pagar as suas responsabilidades, e não conseguir pagar as suas responsabilidades, depois não têm o dinheiro suficiente para ter uma vida condigna, inclusive até para comprar muitos alimentos. Das conversas que nós temos tido até com alguns padres, aquilo que nos dizem é exatamente: há uma nova pobreza que está escondida. São aquelas pessoas que têm o seu emprego, têm o seu trabalho, não perderam o trabalho, só que aquilo que fica no final do mês não é o suficiente sequer para pagar a escola aos filhos, para pagar o transporte para os filhos irem para a escola e para comprar os seus alimentos nos supermercados. É isso que tem acontecido muito e é também aqui que a Igreja tem tido esse papel muito importante de ajuda a estas famílias. Porque se estas famílias forem a uma entidade pública buscar apoios, o mais normal é não terem apoios, porque têm, de facto, o seu emprego, têm o seu trabalho, só que se esquecem que no final do mês, pagando a casa, pagando o carro, pagando os estudos aos filhos, pagando os transportes, não têm depois dinheiro para comer. É isso que tem acontecido.